Prezados irmãos, prezadas irmãs do Ideal Espírita, estou aqui mais uma vez nessa tribuna para tratar de um assunto relacionado à doutrina espírita, a convite memorável da direção da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, casa que eu labuto há mais de 50 anos, com grande alegria. Antes de mais nada, eu convido-os a levarmos ao nosso pensamento ao Criador, em agradecimento à nossa vida, nossa existência, agradecer por as experiências que nos tem dado nesse momento tão difícil, de grande riqueza para o nosso aprendizado. De fato, uma experiência relevante no momento de transição do nosso planeta, expiação e provas para a regeneração nesse milênio que se segue. Que a paz de Jesus permaneça conosco, nos alimente e nos inspire a todos que estamos envolvidos neste momento, nesta oportunidade da discussão espírita. Que assim seja. O tema proposto pela diretoria da Sempre é um tema um tanto, parece fácil, mas foi um tanto difícil, me exigiu pensar bastante sobre ele, mas muito relevante para mim. Foi mais uma oportunidade de crescimento, que toda vez que a gente se prepara para o estudo, a gente cresce. Bem-estar moral. Interessante, né? Você não acha esse conteúdo assim fácil, tem que estudar o assunto. Então, nós vamos fazer uma abordagem inicial, né? Tentando entender os significados das palavras que compõem o tema, bem, o bem-estar e moral, e o bem-estar moral, um conjunto, né, para que a gente possa chegar a uma conclusão, tendo sempre a doutrina espírita como base do nosso entendimento, né. Análise final, naturalmente, será colocada, né, com base no Evangelho e na doutrina. Nós não somos filósofos, não sou filósofo, né? O tema não é uma discussão de filosofia profunda, então algumas fontes que eu peguei são simples, apenas para dar uma referência na discussão que a gente levará para frente nessa oportunidade de estudo, né? Bem, por exemplo, é um termo que vem do bene, né? Do latim bene. É a qualidade de excelência ética atribuída a ações que estejam relacionadas a sentimentos de aprovação e dever. Isso é da fonte da Wikipédia, né? Aristóteles também discutiu, Aristóteles, discípulo de Platão, e Platão, discípulo de Sócrates, né? Discutiu esse assunto, colocando assim: o bem é aquilo que todos aspiram. O bem é desejável quando ele interessa ao indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e estados inteiros. O mal, por sua vez, né, designa no sentido geral tudo que é negativo, nocivo e prejudicial. Essa é uma fonte da internet, de um site lá, Brainly, né, .com.br, né, que a gente pegou. A doutrina espírita trata do tema do bem dentro do capítulo, da parte terceira do capítulo das leis morais, capítulo 1, né, lei divina ou natural. E tem lá um subtema chamado bem e mal. A questão 630, né, traz a seguinte resolução: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Para fazer a abordagem do bem, no contexto espírita, é necessário tratar do que os espíritos entendem o que seja a lei de Deus. Então aqui é uma outra questão interessante, né? Você vai tratar do assunto e precisa pensar o que os espíritos comentam sobre isso. Vamos abrir então um parênteses aqui, né, para tratar da lei de Deus, né? A abordagem que é feita da lei de Deus, eu vou configurar ela num aspecto único, porque existem muitos deuses, né? Ao longo da humanidade ainda existe para alguns povos e crenças, né? Então nós vamos considerar o Deus que tem origem nas religiões abrâmicas, né? Elohim, Jeová, Jafé, Deus mesmo, e que Jesus o chamava de meu Pai.
e os muçulmanos chamam de Allah. É esse Deus que tem origem, o Deus único, né? Origem Abrão é esse que nós tratamos, no qual a doutrina espírita também se incorpora, né, a esse conceito, né, de Deus. Então, para os judeus, né, que são os primeiros, né, que vem nessa escala de tempo, né, a lei de Deus é aquela que foi promulgada por Moisés no Monte Sinai. E ela é uma síntese, está sintetizada nos chamados 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus, né? Então, para os judeus, esse decálogo são 10 pilares eternos, não alteráveis, né? Que foram fincados cerca de 1.300 anos antes de Jesus. 1.300 antes de Jesus esteve aqui o Moisés. Então, quando a gente lê os 10 mandamentos, você vê que ela é bem contextualizada para a época, em função do comportamento do povo nômade que seguiu Moisés aqueles 40 anos na travessia, né, em busca da terra prometida. E Moisés e Filomena não chegou a finalizar, né, esse compromisso, mas o seguinte continuou. Então os fundamentos são perenes até para nós. Se a gente estudar, olhar, atualizando, né, entendendo o tempo, né, a gente vai ver que isso continua igual para sempre. E os espíritas, fazer o bem, é estar em conformidade com essa lei, né? Então vejam que o que é para o espiritismo a lei de Deus, né? Os espíritos citam a Kardec, né? Que a natureza e todas as leis são divinas. Por quê? Porque Deus é o autor de tudo. Então tudo que está na natureza é divino. Então quando a gente começa a entender dessa forma, inclusive nós, né, somos divinos, porque somos criações perfeitas. Deus é uma criatura, não é uma criatura, é o Criador, né? Criaturas somos nós. Cuja nossa incompetência de entendê-lo é simplesmente dizendo que ele é absolutamente perfeito. Ele é muito mais do que isso, mas é aquilo que a nossa capacidade intelectual leva, né? Então, quem é absolutamente perfeito não faz nada imperfeito. Então, toda a criação é uma perfeição absoluta. Na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é muito simples, né? Acho que talvez é a segunda resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. A primeira é que é Jesus. A segunda é essa aqui. Talvez para mim. Onde é que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Pense nisso. Na consciência aqui, por dentro de você. Então, como criaturas divinas, nós temos a perfeição em todos os atributos semelhantes ao Pai dentro de nós. Estão em estado de latência, né? Nós temos essa capacidade de crescer, de cocriar, de sempre crescer e cocriar. E onde é que está? Tudo está aqui. Está na nossa estrutura, estado de latência, que vai se desenvolvendo. Muitos de nós perdemos demais de tempo para fazer esse despertamento, né? E ficamos preocupados em viver essa nossa vidinha do dia a dia, sem olhar, né, assim, qual é o nosso principal papel, né, na Terra, e qual é o nosso papel no processo universal, no processo da criação, né, como espíritos. Se nós direcionamos, né, para interesses imediatistas, essa potencialidade latente fica lá no esquecimento, numa gavetinha, digamos assim, né, fechada, embrulhada num papelzinho, né, aqui simbólico, né, fazer uma metáfora. E o Senhor nos deu esse potencial fantástico, né? Então, a gente precisa desbravar isso. Mas o Criador sempre nos deu uma certa chance, né? Nos trouxe oportunidades assim. Então, de tempos em tempos, Ele manda reveladores, espíritos de um grau mais elevado, para nos alcançar aqui e nos despertar. Então, vem Abrão, vem Moisés, outros profetas importantes no caminho, renasce Jesus, o mestre divino, mas nós tivemos também o Siddhartha Gautama, que trata das questões espirituais, que é o fundador basicamente
do budismo, o Confúcio na China, né? Nós chegamos mais perto, a própria religião islâmica, né? Nós temos a sua orientação ao povo. Claro, a gente sempre tem que considerar que a religião, né, ela é um aspecto. Por exemplo, Maomé tem uma figura e os seus adeptos têm outra, os cristãos têm Jesus, e a sua prática é muito diferente para muita gente. A gente vê no passado e vê nos dias atuais. Vamos conversar durante a nossa conversa sobre isso, né? Depois nós tivemos grandes despertadores, né, espirituais, por exemplo, um Francisco de Assis, né, para fazer uma mudança no pensamento, na orientação da igreja. Não adiantou muito, mas adiantou para muita gente. Daí vieram as grandes revelações do mundo espiritual no século passado, né, no século retrasado, a gente esquece disso, né? No século XIX, tivemos aqui a chegada do movimento, do advento do espiritualismo moderno, e com a doutrina espírita também se consolidando nessa plataforma, né, da espiritualidade. Então tudo isso são elementos que o Senhor traz para a gente dar esse salto qualitativo na nossa experiência evolutiva. Kardec traz no conjunto, né, da codificação, né, propostas de análise dos ensinamentos de Jesus, né? Ele não ficou a descrever o histórico da história, mas ele incorpora todo o ensinamento e cria, né, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali os ensinamentos básicos, a parte moral do ensinamento de Jesus está ali, que serve de farol. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem gente que basta dizer, se acredite nele que você está salvo. Não, Jesus, no nosso entendimento, está dizendo assim, siga-me naquilo que eu ensino, naquilo que eu faço, e você será salvo, né? Em tese é isso, quer dizer, cumpra o que determina a lei, não basta acreditar e ficar me adorando, você precisa fazer a sua parte, que é o correto, né? Que é o certo. Então, Jesus, quando tratava-se em relacionar-se com Deus, ele dizia o quê? Meu Pai, a casa do meu Pai, assim por diante, né? Quem segue a mim, que tal, entrará na casa do Pai. Diversos momentos da sua fala, da sua orientação, né? Da sua conversa com o povo simples, ele falava, ao se referir ao nosso Deus, falava ao Pai, né? Num diálogo provocado pelos fariseus, ele revitaliza o mandamento maior da lei, né? No entendimento mais profundo, que constitui, né, a lei de amor. Ele trata assim, quando pergunta o que está escrito na lei, né, ele amará a Deus, né, sobre todas as coisas. O mandamento fala, eu sou o único Deus a quem você amará único, né? Ele coloca amará a Deus sobre todas as coisas, de corpo, de alma e de espírito. Alguns colocam de mente, de corpo, de mente e de espírito. Quer dizer, então ele está dando um reforço. E daí cria um segundo, né? Como sequência desse, e é o próximo como otimismo. Para a gente entender a questão do bem-estar moral, a gente tem que entender a lei de amor e trabalhar em cima dela com profundidade, né? Então, Jesus também coloca no texto do Evangelho, fazei aos homens tudo o que queirais que vos façam, pois é nisto que constitui a lei e os profetas. Está escrito isso por Mateus, está escrito lá por Lucas, tratai dos homens como quereis que eles vos tratassem. Então vejam que são pontos que a gente tem que começar a costurar aqui para entender o assunto, né? Então o mandamento maior, né, ele fortalece esse entendimento, né? Ele dá essa energia, revitaliza, né? A simples mandamento de eu sou o único Deus e você vai me amar e acabou, né? Ali ele traz assim, um sentido mais profundo. O que era amar a Deus de corpo,
de mente, então, e de espírito. Você já pensou nisso? Veja como é difícil para nós espíritas entrar em entendimento com Deus. Pela nossa incapacidade de profundidade, de entrar nele, né? Na sua dimensão. Ele está em toda parte, nós somos conteúdo da sua obra. Por que é mais fácil para os católicos, para os cristãos em geral, né? Por que é mais fácil para eles? Porque os cristãos em geral personalizam o Pai, Deus na figura de Jesus. Porque entendem que Jesus é Deus na carne. Então, quando eles vão se conectar com o Criador, eles têm um conjunto de imagens, de descrições. Alguns pensam ele na cruz, outros pensam ele pregando, outros pensam ele lá no barco falando, né, com os pescadores, ou na multiplicação de pães e peixes, e assim por diante. Né, nas lições, nas grandes lições que ele traz, das bem-aventuranças. Então, aí você se conecta a Deus, ele se conecta a Jesus. A gente às vezes usa essa alavanca, né? A gente faz a oração do Pai Nosso e a nossa mente está ligada em Jesus. Mas Jesus fez a oração do Pai Nosso ligando-se ao Pai. Mas não importa, se a gente se ligar a Jesus já valeu, né? Valeu muito, porque ele é a nossa conexão com o Criador que está tão distante. Né? Então são esses pontos que nós temos que discutir. Né? Então aquele que for capaz de vivenciar a lei de amor em profundidade, na plenitude, ele estará, de certa forma, observando também os 8 outros mandamentos. Né? Por que são 10, né? Eu falei, a lei do amor é 1, daí tem mais 8 e o 9, né? Tem mais um aqui que a gente precisa discutir, né? Que é o guardar o sábado com respeito a Deus, né? Lembre-se de guardar o sábado em meu respeito, está lá no mandamento, né? Então nós entendemos que essa atividade do descanso é uma forma de você ter um momento de parar, né, de refletir, de você pensar no Criador. Não ficar pensando nas tuas coisas. As pessoas se dedicam na vida atual a atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nas questões da matéria, ligados ao ganha-pão, à riqueza e aos prazeres, e assim por muitos de nós esquecemos da ligação com o transcendente, né, com aquilo que está além da matéria, com o Criador, com as entidades de luz, assim por diante, com Jesus. Né? Então esse momento do sábado, e para resguardar essa máquina espetacular que é o corpo, né? Ela precisa de descanso, as células precisam, a tua mente precisa de descanso, né? Para você se refazer. Né? Então pense assim, né? Dessa forma, né? E não como um dia sagrado no qual você não pode fazer nada, né? E assim por diante. Alguns até levam isso muito a sério, né? Levam muito a sério e essas questões, e daí vão para frente. Bem-estar. Nós falamos do bem, falamos o bem ligado à lei de Deus, né? Falamos da lei de Deus entrando na lei do amor, para entender essa completude. Agora vamos ver o que significa bem-estar. Então, bem-estar é um estado de satisfação completa, né? Que pode ser pleno, tendo em conta as sensações no corpo e no psiquismo ou em parte. Então, veja que nós estamos reduzindo as coisas a sensações, né? A percepção. É um estado de satisfação completa que pode ser pleno, tendo em conta as sensações do corpo e no psiquismo ou em parte. Uma sensação, por exemplo, de segurança, conforto, tranquilidade, etc., que traz alegria e felicidade temporais. Eu estou em bem-estar agora, nesse momento de alegria, porque eu estou conversando com vocês um tema muito legal, principalmente porque é ligado à doutrina espírita, ao transcendente. Então estou numa situação de bem-estar, confortável, né? Mesmo estando um pouco frio hoje. Mas não é esse tema, esse é uma questão temporal,
né? É temporal, eu posso de repente mudar esse meu humor, por exemplo, né? Então, o bem-estar é uma sensação dinâmica, pois seu grau de densidade e duração é variável, né? O indivíduo pode transitar de um estado de bem-estar pleno para um estado absoluto de mal-estar, em função de um fato, de uma notícia, de um desequilíbrio emocional ou no seu corpo, né? Um evento que dê, né? Você está numa boa, feliz, numa boa, daí vem uma cólica renal instantânea, né? Aquilo vai te gerar, do ponto de vista de sensação física, algo terrível. Aliás, eu conheço isso bastante. Graças a Deus faz anos que eu não tenho, né? Mas é de lascar, como diz o ditado. Então, essa condição que pode levar de lá para cá, né, pode estar no campo psicológico, né, e você alcançar alta satisfação é de repente ter uma reversão, né, uma notícia muito triste, algo que aconteça assim, que dá um susto e você de repente se abate. Então é simples tratar nesse tema quando você olha essa estreiteza que nós estamos considerando aqui nesse início da definição, do entendimento do conjunto da palavra composta bem-estar. A grande sacada é vivenciar experiências que mantenham a pessoa em maior tempo possível nessa condição de bem-estar, e não ao contrário. Então você começa a pensar, bom, mas que tipo de bem-estar você está tratando? Bem-estar físico? Ficar na boa? Ganhar na fortuna e ficar ali contemplando o horizonte à beira do mar, né? Ou relaxando num grande ato, enquanto os serviçais te atendem? Essa é uma condição de bem-estar? Essa pode ser uma condição de bem-estar físico, mas o teu interior, num momento qualquer, vai cansar disso, vai questionar que finalidade tem isso, né? Então, a gente tem que fazer uma abordagem sobre a ótica do espiritismo. Daí o assunto passa a ter referência em valores espirituais. Não se pode desconsiderar, né, que o entendimento do valor espiritual é relativo ao grau de entendimento dos propósitos espirituais da vida. Quer dizer, qual é o propósito espiritual que você tem para a vida, né? Isso a doutrina espírita te alimenta, te dá essa formação, né? Então, da cultura, né, que você tem sobre as revelações espíritas e da vivência de cada um na sua jornada. Então, é um conjunto, né? Porque se você sai desse campo da matéria e passa a olhar um propósito de vida diferente, essa questão de bem-estar, ela muda o significado. Ela não é só do ponto de vista físico, e pode nem até ser do ponto de vista físico, mas muito mais do ponto de vista interior, né? Digamos assim, do psiquismo, da mente, da tua realização, mesmo numa condição física deplorável. Aí veio neste instante a memória daquele grande orador, né, palestrante espírita, já desencarnado há muitos anos, o Jerônimo, que vivia numa cama, né, em sofrimento profundo e muito feliz, né? Quem está mais ligado à vida da matéria e nela se completa, busca o bem-estar nessa vertente. Quem da existência humana, então procura isso, né? E não procura conquistar outros bens que tragam satisfação, né? Ele se sacrifica do ponto de vista da matéria, né, para atingir essa meta de bem-estar. Será que ele atenderá lá na frente todas as suas expectativas? Nós vemos muitas vezes gente de grande recurso, que tinha tudo na vida, que largou tudo e foi morar no mosteiro, por exemplo. Quer dizer, ele não precisava fazer isso, mas alguma coisa estava vazio. Então a gente tem que pensar, né, de preencher esses vazios com algo que traga satisfação plena. E ela leva em conta a integralidade do ser humano, não só corpo, espírito, alma, as suas relações sociais. É um complexo muito mais amplo do que simples o egoísmo da necessidade da matéria. É interessante aqui a gente fazer um ponto
que muitas igrejas chamadas cristãs têm dado ênfase à felicidade e à conquista do estado de bem-estar pleno aqui neste mundo. E pouco trato do ensino de Jesus sobre o verdadeiro no reino de Deus. O que é isso? Eles focam, né, na questão material. Ah, não, a felicidade é aqui e agora, mas eles não falam, eles não pregam o ensino de Jesus? Parece que não. Parece que quando vem tratar daquela questão que o meu reino é deste mundo, e onde a traça e a ferrugem não corroem, não ferrugem, assim por diante, né? Eles não tratam disso. Dá a impressão que esse ensinamento fica lá esquecidinho, porque ele vai dar de encontro, né? Vai bater de frente, né, com os interesses da vida material, né? Então, ministros e representantes dessas denominações são profissionais da fé, e não religiosos de fato, né? Pois a conquista da riqueza material do seu adepto, é uma alavanca da riqueza da conquista material deles e da igreja. Por quê? Porque há o dízimo. Então, quanto maior for a renda, né, do adepto, maior será a sua parcela a ser transferida para a instituição. O espírito deve ter uma compreensão voltada ao conhecimento que possuem da revelação espírita e dos propósitos da reencarnação. Não é uma vida só. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Dá para entender o comportamento de um cristão no espírita que considera a existência de uma vida querer ter conquistas focadas no bem-estar material. Mas não dá para entender autodeclarados espíritas nesse mesmo rumo. Fica estranho, né? Fica incompatível, né? Essa colocação. Então, o bem-estar é um estado variável e tem a ver com uma condição da virtuosidade do indivíduo. Aquele que não é virtuoso, né, o estado de bem-estar pode durar pouco, porque a satisfação está relacionada àquele momento, àquela conquista, que às vezes não é suficiente. Às vezes o indivíduo tem muito, quer ter mais, cada vez ter mais, cada vez ter mais. Não tinha nada, ganha e quer mais. Então, o foco dele é nessa questão temporal, né? O ser virtuoso já venceu algumas barreiras relacionadas à compreensão do seu papel na vida. E já superou muitas frustrações para a conquista dessas virtudes, que alcançar o estado de bem-estar e permanecer nesse estado é muito mais simples. Porque ser virtuoso não é fácil, né? Não é moleza, não. Adquira a virtude. Por exemplo, adquirir a virtude da paciência é muito difícil, né? Eu sou paciente desde que não piso no meu calo. Ah, eu perdoo, sim, mas não apareça na minha frente. Então isso são palavras ditas, jogadas fora, né? Sem nenhum compromisso, sem um sentimento, porque aquilo não foi conquistado. Foi dito para lhes ver, né? Assistir. Então, a pessoa que de fato adquire a condição da humildade, por exemplo, na sua integralidade, tem orgulho extremamente reduzido. Então, a tal questão do orgulho ferido não faz ponto. Mas a gente vê entre nós, e eu me incluo nisso, né, que o orgulho ferido é um troço que machuca. Alguém critica, alguém fala e você sente aquilo como se fosse uma paulada, né? E fica de mau humor, fica chateado, né? Fica ali aborrecido, né? E vira a cara. Por quê? Porque você tem orgulho. Se você não tivesse, se entrava aquilo, entendia, absorvia, disse, puxa, o irmão lá tem razão, né? Ou não tem razão, ele está vendo no seu ponto de vista, mas isso não vai me afetar. É fácil isso? Não é, né? Ser virtuoso é estar em conformidade com o correto, com o bem e com a excelência moral. Veja como é complexo. O virtuoso na terra já venceu o quê?
vícios. Mas nós somos um planeta de expiação e provas, né? Então a virtuosidade absoluta aqui não tem, né? Mas ele já, na Terra, aquele que atinge o topo já venceu vícios e ainda pode ter pequenos defeitos. Então não dá para se esperar de nenhum ser humano encarnado a virtuosidade no seu estado absoluto, extremo. Só conquista talvez o puro espírito. Agora falamos do bem-estar, no sentido da questão dele física, da questão emocional, da importância de olhar ele do ponto de vista espiritual, né? Sair do campo do bem-estar físico, do prazer, do usufruto dos bens materiais e olhar ele como uma questão mais do homem integral nessa completude. Vamos ver o que é moral, né? Moral vem do latim morales, que significa relativo aos costumes. Existe um site aqui na internet que é significados.com.br, né? Que está escrito lá: moral é um conjunto de regras e costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não devemos fazer na sociedade. Então é um conjunto de regras e costumes, né? E formas de pensar de uma coletividade social, né, que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade, que afeta o conjunto, né? Na filosofia, a moral leva em conta o conjunto de valores individuais ou coletivos que são universalmente aceitos como direcionadores da conduta do homem, como indivíduo nas relações sociais. Então, é sempre um conjunto de regras da época acordada e das manifestações do ser nessa sociedade, né? Não só com ele, mas na sociedade, como é que se relaciona aquilo que ele fala. E hoje, por exemplo, as relações sociais elas estão muito pelo campo virtual, né? Através das redes sociais, que são veículos de comunicação, né? Via internet, os lives e podcasts e coisas afora aí, elas colocam essa questão de uma forma, você está muito mais aberto, está muito mais exposto e tem um visual muito mais amplo, né? A gente de vez em quando vê alguns indivíduos tem canais de YouTube aí com 1 milhão e pouco, 2 milhões de pessoas assistindo, e às vezes a gente fica ouvindo, que conteúdo muito chulo e tem tanta gente assistindo. Então vejam a importância da conduta do espírita quando se entra e se manifesta em uma rede dessa natureza. Na questão 629, ainda lá da parte terceira da lei divina natural, né, tem uma questão sobre esse assunto. Moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. Vou repetir. Moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A distinção entre o bem e o mal, entre o correto e o incorreto, tem a ver com os usos e costumes, cultura e maturidade espiritual. Pense nisso, né? Tem que levar esse conjunto. Hoje, se nós fôssemos escrever, fazer um acordo, né, entre as pessoas de que regras de conduta moral baseadas na cultura que a gente tem, na experiência, espiritualidade que você possui, etc e tal, como você escreveria, né? E se você voltasse muito tempo atrás, como seria isso? Tempo atrás, eu digo muito para trás. Alguns povos do passado eram canibais. Não no sentido de praticar o mal contra os inimigos capturados, mas porque, pela crença, alimentar-se da carne do inimigo lhes dava mais força, porque eles respeitavam o inimigo. Tinham respeito pelo inimigo, né? Então, alimentar da carne de guerreiros daria energia. Portanto, não é um discernimento entre o bem e o mal. No passado, em nossas vidas, provavelmente tenhamos sido escravos e tido escravos,
que era da cultura de muitos povos pela imaturidade espiritual, né? Então, no passado, nós, talvez, reencarnando em determinadas sociedades, tivemos escravos. E fomos escravos, escravizados. Muitos que eram escravizados criaram-se nesse campo e eles aceitavam isso de certa forma natural. Mas daí vai lá para a história, né, do tempo de Cristo, lembra dos Espartacos, né, que um escravo que se rebelou, fez um movimento, acabaram todos crucificados na estrada, né? Mas hoje, com o avanço civilizatório, ter escravos já não é aceito como correto. Então já isso começou já no século XVIII, né? Movimentos fortes assim contra a escravidão. O Brasil foi o último dos países a criar a libertação dos escravos. E o tal do coração do mundo, o Padre Evangelho, está dormindo, né? E ainda tem escravos, hoje escravos modernos, nas áreas, principalmente em áreas fabris, assim, clandestinas, em algumas fazendas distantes, contratam trabalhadores, levam o indivíduo para lá e o prendem lá, de certa forma, pelo dinheiro. Eles financiam e daí o cara não consegue sair. Primeiro que está longe, não tem como sair. Segundo, não tem dinheiro, porque o que ele ganha, ele acaba deixando como custo, né, para pagar hospedagem, alimento que lhe dão. Então é um escravo, que não sobra nada. E não pode se libertar. É terrível o ser humano fazer isso com outro ser humano. Também as mulheres foram consideradas por muito tempo, criaturas sem alma, como seres inferiores. Logo as mulheres. Não tinham direito a voto, né? Não tinham direito a opinar, andava atrás dos maridos, e algumas civilizações hoje ainda fazem. As mutilações genital que fazem. Que coisa horrível. Os indígenas e africanos eram superiores, né? E isso era estudado e discutido entre ardorosos cristãos. Veja como a gente está longe de alcançar um estado de regeneração mesmo mais evoluído, né, acima, mundo bem, mundo superior. E vamos marchar muitos milênios. Quando você vê que, em nome de Jesus, muitas autoridades da igreja torturavam, sacrificavam pessoas por questão de crença, né, você tem a consciência do quanto longe esses indivíduos da igreja estavam da mensagem real do Cristo. Esses religiosos, né? Ainda alguns atuam hoje em outras vertentes também. Não respeitam a moral da igreja real, né? E a observância da lei explícita nos 10 mandamentos. Então, o que é moralmente condenável por nós hoje, talvez não fosse nos nossos hábitos e costumes em vidas passadas, pois ainda vivemos em um mundo de expiação e provas. O que se espera é que as regras, né, de moral evoluam aos valores espirituais, porque nem toda evolução, contexto social tem esse sentido, né? Nós somos passageiros de uma nau em transição, de um estágio planetário para outro. Por isso esses turbilhões na nossa viagem, né, são tempestades, são óbices do caminho, são icebergs a nos espreitar quando a nave trafega, e se a nave for no espaço, são os meteoros e órgãos no espaço que estão no nosso caminho, né, as radiações. Então, estamos em viagem tumultuada, mas nós temos um destino inexorável, que é a perfeição, que vai depender do nosso esforço em acelerá-lo ou manter em atraso o nosso processo. Todos buscamos o bem-estar no sentido amplo, que inclui uma condição permanente de satisfação com a nossa existência. E por isso mesmo é necessário sempre semear boas sementes para colher bons frutos. E semear em terra boa também. Estar em bem-estar permanente é quase uma utopia. Pense nisso, na nossa realidade. Mas é possível quando nós compreendemos o papel e realizamos ações que conduzem a esse estado.
existe uma fórmula. Jesus nos deu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, o 13º apóstolo, nos dá muita orientação nas suas cartas, né? Ele nos ensina, nos mostra, né? Lembra daquela que fora da caridade na salvação, se você não tiver caridade, você pode fazer o que fizer com um sino rachado. Então pense nisso. Encontre essa, porque esse conjunto vai te criar as condições de você viver num bem-estar pleno, né? Nós temos todo o conhecimento para aplicação em busca do bem-estar nesse sentido amplo. E não apenas aquilo que nos dá conforto, que nos dá prazer, né, momentâneo, né? Mesmo navegando nessas águas tumultuosas, né, nós conseguiremos chegar em terra firme se nós tivermos um propósito firme de nossa existência. Os primeiros cristãos deram uma demonstração incrível dessa força interior, dessa fé, quando submetidos às feras no círculo romano, às fogueiras, né? Tantos outros ao longo do tempo, né, eram queimados como bruxos, como hereges, assim por diante, e não se renderam. Giordano Bruno, né, um estudioso da igreja lá, foi sacrificado por manter a sua convicção forte, né? Lembre, não muito, a triste trajetória do povo, dos judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Naqueles campos de concentração, muitos sobreviveram por essa força interior, aquilo que lhes deu essa energia, essa garra naquela condição de extrema dificuldade. Muitos estão aí. Ainda existem alguns vivos, mas venceram, né? Dessa forma incrível, né? Porque tem essa força interior forte. E nós, espíritas, temos o adicional da vida, do conhecimento da vida espiritual, das revelações que nos dão, né? Temos a certeza de que a viagem terrena é um trajeto, nessa jornada do crescimento espiritual, onde muitos portos estão no nosso caminho. Embarcaremos e desembarcaremos no processo reencarnatório nesses portos. Então, como é que a gente vai navegar de forma firme, né? A gente tem que ter um propósito. Sêneca tinha dito, né, lá na Grécia, em tempos antigos, de que não há vento favorável para aquele que não sabe de onde quer ir. Se você não sabe o que quer ir, vento de qualquer lado serve para inflar a sua vela, mas você vai chegar a lugar nenhum, ficar dando voltas em círculo, perdendo o teu tempo rico, que é reencarnar. Reencarnar não é fácil, não tem muita vaga. Então aproveite a vaga que lhe deram e faça um esforço. Que ações concretas, né, que pode nos dar uma condição de bem-estar moral? Pense nisso. A conquista que não seja como um evento temporal, né? Uma alegria, uma satisfação, mas plena e para sempre. Tal qual é a conquista de virtudes. Alcançar o bem-estar pleno é diferente de viver em alegria. Pode haver tristeza, que será entendido como parte do crescimento espiritual. Você pode estar triste no momento, por um fato qualquer, mas o seu estado de bem-estar pleno, estar nesse sentido moral, então, de acordo com as regras, é absolutamente estável. Você passa por um momento de tristeza, depois de alegria, de tristeza, sim, mas o teu estado de felicidade, de bem-estar com a tua vida, ele é algo constante, com poucas variações. Porque você tem essa consciência. Você está no sofrimento, mas não está reclamando, né? Lembra do capítulo lá sobre bem-aventurados aflitos? Nós temos que pensar sobre ele, né? Lá tem questões relacionadas às angústias atuais, às aflições, e a inconformidade que a gente tem com a experiência nos leva a viver em aflição e angústia. Então é um assunto do Evangelho interessante estudar. Eu acredito que aquele que for capaz de viver na sua plena expressão
a lei de amor terá conquistado esse estado de bem-estar pleno. Então a chave para mim, e talvez vocês também concordem, queridos irmãos, é viver a lei do amor na sua plenitude, manterá realizado nessa satisfação plena. Você será uma luz, você será um farol de grande luz que vai ajudar aqueles que estão na escuridão, que vai iluminar o caminho de gente que está em sofrimento, não divisa o perigo do abismo, pode dar um passo em falso, mas a tua luz chega lá, ela divisa, ela se desvia, ela toma cuidado. Às vezes é desse tamanho a medida necessária para o despertar, para a mudança dessas pessoas. Lembrando que a lei do amor implica em amar a Deus sobre todas as de corpo, de alma e de espírito. Esse mandamento demanda a compreensão da plenitude do Criador. É uma expressão de amor que transcende tudo que nós conhecemos nas relações do amor, nas relações humanas. Não é? Amar a Deus tem como resultado respeito à sua obra, a natureza, ou seja, viver neste paraíso terreno que nos foi legado para a existência na carne em plena harmonia. A humanidade como sociedade coletiva não está a respeitar, né? Criando problemas ambientais irreversíveis. A humanidade não está a respeitar o Criador. Olha os problemas ambientais gerados. Denúncia, parece que não acontece nada. Aconteceu agora recente, mas diante do estrago feito, isso é coisa pequena, substituir para o estrago continuar. Criando problemas para o nosso planeta em função do quê? Ganância, desenvolvimento econômico, crescimento e assim por diante, que parece infinito. Pensa nisso, né? A lei de amor implica também no que os judeus, que Jesus deu ênfase, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor implica também em amar o próximo como a si mesmo. Como é que faz isso? Né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Que tipo de amor eu vou transferir para ele? Então essa medida é também amar a si mesmo, né? A nossa existência é uma bênção. Vamos pensar agora. Pense na sua existência. Olhe para dentro de si. Eu vou deixar aqui uns segundos de silêncio para você refletir sobre. O que é a sua existência? Olhe que corpo divino que você tem, que eu tenho. É uma maravilha da criação. Funciona tudo direitinho para a nossa necessidade. Nossas relações humanas são por dado de crescimento também. Essa integração nossa. Está tudo com perfeição na natureza. A gente é que atrapalha o processo de caminhamento natural e harmônico. Mas o livre-arbítrio nos dado, né, tem esse tipo de resposta. A respeito do corpo, por exemplo, né, a gente tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar da higiene mental. Né? São atitudes que nos preservam da autodestruição, dos vícios, dos abusos em geral e das atitudes mentais de baixa vibração que nos colocam em sintonia com presenças inferiores que vampirizam, que vêm ser vampiras da nossa energia. Então, cuidar do corpo, evitando vícios, procurar alimentação sadia, evitar tratá-lo mal, exagerando, né? E manter a mente sadia, pensamentos de luz, por exemplo, evitar falar mal, fazer críticas desnecessárias, apontar os outros, apontar para lá e não olhar que tem 3 dedos para cá, como diz aí, né? Tudo isso que leva você a ficar numa vibração negativa, você atrai companhias inferiores que ainda não tiveram esse despertamento.
e que vão te alavancar para você ficar nesse buraco. Quer dizer, não vão alavancar, vão pisar em cima da tua cabeça. Quem alavanca você para tirar do buraco são os pensamentos positivos, são os influências superiores. Não há nem como conquistar o bem-estar relativo se o nosso físico está abalado e o nosso mental desarmonizado. Nem o bem-estar relativo, muito presente, assim, muito estreito. Se você tiver com o corpo arrebentado, né, de uma cirrose por vício, por exemplo, e outras doenças geradas pelo desequilíbrio, até aqueles caras que exigem demais do próprio corpo também se destroem. Né? E sempre vão ter uma justificativa. Aliás, as pessoas sempre têm justificativa para tudo que fazem. Fazer o próximo o que se deseja para si pode não resultar, em algumas vezes, em medidas saudáveis se o indivíduo não ama a si mesmo. Está de mal com a vida. Então, se você está de mal com a vida, você vai desejar o quê para o teu próximo? Que ele fique igual a você? Esse é o amor que você quer dar a ele? Então, esteja bem. Então, ações movidas por compaixão, caridade, dão como consequência o estado de bem-estar momentâneo, que pode se dissipar quando outras motivações ou problemas nos alcancem por ações pontuais. Não é? Ações de compaixão, caridade, elas podem ser curtas, se você não tiver uma continuidade nisso. Se você não tiver um propósito. Daí eu me lembro da nossa Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, aqueles trabalhadores incansáveis lá, que estão todas as semanas lá, mesmo na era pandêmica, preparando alimentos, vestuário para as famílias atendidas, e faz aquilo com muito amor. Aquilo é uma ação contínua, não é pontual. Não é? É uma ação contínua. Eu tenho que parabenizar a todos esses trabalhadores incansáveis que às vezes não estão lá, mas estão na retaguarda, dando apoio, fazendo a sua parte, e não só lá, em vários lugares que fazem. Ah, mas o que adianta? Porque é um trabalho que nesse momento você está se doando, dando o teu tempo, a tua participação, a tua mente está em elevação, no ambiente saudável, você está contribuindo para a colocação da luz nas trevas. Levar o cobertor, o agasalho, o indivíduo que vive nas ruas traz uma satisfação, até emoção, mas o que não faz nos felizes, porque no dia seguinte vai faltar alimento, talvez o cobertor fique roto numa semana, um mês, a roupa se rasgue. Então, se você não tem um propósito contínuo de ajudar, né, no processo, ações pontuais, elas têm mérito, te dão, né, digamos assim, alguns bônus espirituais, mas pense em uma forma mais ampla de como fazer isso, para que você também não se frustre. Porque você vai lá, eu fiz isso muitas vezes jovem, comprava jornal nas bancas, vinha da escola de noite, vinha aquelas crianças, gurias jogadas, cobria com jornal, comprei cobertores, muitas vezes, um carro cheio de cobertor, saía, levava marmita pelas ruas, uns gelados de Curitiba, fiz isso muitas vezes. Hoje, graças a Deus, a FAS tem uma ação muito mais atuante, né? E quem está lá, quem não quer ser recolhido pela FAS, mas a gente mesmo assim ajuda. Mas aquilo era pontual, porque no dia seguinte via mais de novo, né? O jornal ficou roto, aquele frio ele conseguiu, de certa forma, daquela forma muito insípida, né? Minimizar um pouquinho, porque não resolve o problema, né? Mas a minha satisfação ficava frustrada. Então tem que aprender a lidar com isso. Como é que faz isso? Que é muito complexo. É muito complexo, mas a gente tem que procurar, né, essas realizações para manter a gente no estado de bem. Aquele que é imediatista, né, e nos busca, né, não consegue naturalmente atingir essa plenitude para uma atividade mais longo prazo e plena. Aqui nós lembramos do bom samaritano lá no ensino de Jesus, né? Ele passou, viu aquela criatura jogada, né? Já tinha passado dois, né? Um levita e um sacerdote lá, que não deu muita bola. Ele recolhe, pensa, esse cara que foi espolhado, roubaram, tiraram tudo, está jogado ali, coloca sobre o seu animal e leva uma estalagem. Lá o que ele faz? Ele pede o estalajadeiro,
que o trate, o alimente, o cuide, paga as despesas e deixa um adicional para as despesas eventuais que vieram. Deixou a conta aberta. Não fez nenhuma exigência para o socorrido. Não pediu nada para ele. Não questionou. Ele simplesmente agiu como um cristão, na acepção da palavra, com o seu coração. Quando você faz ações assim, se tem uma grande satisfação e se alcança um grau de bem-estar que pode ser duradouro, se não houver expectativas de contrapartida. Ah, mas eu esperava tanto dele. Puxa, mas ele cuspiu no prato que comeu. Ora, meu irmão, quando a gente está num nível, a gente entende de forma diferente. Como será que Jesus, olhando para nós agora, diria, hein? Vendo quantas falhas nós temos no caminho, quantas fraquezas. Pense sobre, think about, né? Como diz em inglês. Já ouvi muita gente assim, eu já dei o primeiro peixe, comprei uma vara, comprei isca, ensinei a pescar, ele que se vire. A gente não... Quando você faz isso, você está desconsiderando a capacidade, a potência, e assim, tudo que ele está. O cara que está vivendo lá naquela condição infernal, aquele indivíduo que está vivendo em condição infernal, como é que vai funcionar? Como é que vai realizar? Como é que vai atuar? Então, ações continuadas no bem, sem expectativas, para não ter frustração, são um meio de bem-estar com Deus. Porque você estará sempre fazendo aquilo que gostaria de receber do próximo, experienciando o crescimento de virtudes que enfraquecem um dos nossos maiores defeitos, que é o egoísmo. Quando você faz ações direcionadas assim, né? As pessoas que estão em condição de sofrimento total, a gente também está resolvendo um problema nosso de reflexão interior sobre as oportunidades que nos foram dadas. Por que nós estamos numa condição diferente deles? Que privilégio foi esse? Faça uma reflexão. Como é que eu melhor aproveito ser bem divino que Deus deu, que foi a minha vida? Né? E passa a ter uma postura de simplicidade e humildade nas relações. Porque daí você também não terá nenhuma energia contra, nenhuma vibração negativa que te atrapalhe a caminhada, e você ficará bem, mesmo em momentos assim de baixa, por fatos da vida, notícias tristes, assim por diante, mas você estará bem, porque está cumprindo o seu papel nas relações humanas. Exerça a empatia para entender a necessidade do teu próximo na profundidade e atue dessa forma. E nós estamos chegando ao final, né? A conquista do pleno estado de bem-estar, que tem em conta a moral ensinada pelo Cristo, é uma busca permanente, né? Não é uma meta, não é algo assim de um ponto, é um propósito divino para sempre, que é a síntese do crescimento espiritual. Então, enquanto estiver na Terra, como eu, né? Enquanto então estivermos na Terra, que aprendamos a amar o próximo, aceitar as provas e expiações que nos cabem, nos resignemos com o caminho e atuemos no campo do bem com compaixão e caridade, sejamos humildes, buscamos a empatia no entendimento das relações com o próximo, em qualquer nível social que esteja. Que nós vamos conquistar ou vamos chegar perto da realização do bem-estar moral, no campo moral e pleno. Que a paz de Jesus com todos, e muito obrigado por essa oportunidade.